E aí, gente boa, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Beleza, terceiro ano. Bem-vindo ao terceiro bimestre. Esse é o famoso combinação 333. Terceiro ano, terceiro bimestre. Tamo junto aí, firme e forte. E o terceiro 3? O terceiro 3 é a terceira nota que vocês tirarão num total de 4. Vamos lá, gente. Vamos firme. A nossa aula hoje é a unidade 1. Nós falaremos sobre simbolismo no Brasil. O que tem a ver o simbolismo no Brasil e o que é importante para a gente. Eu queria que vocês fossem anotando algumas coisas, marcando algumas coisas se vocês quiserem. O conteúdo do livro tá bem legal. Ele tá sucinto e tá fácil de trabalhar. E o conteúdo do livro, ele dirige a gente assim para uma coisa muito interessante. Então vamos falar do simbolismo no Brasil, que é a unidade 1, depois a gente fala do simbolismo em Portugal. Só para que a gente se situe, para que você entenda qual é o caminho que a gente está tomando e para onde a gente vai, você tem que entender o seguinte, que todo novo movimento ele é um contraponto do movimento que vem antes. Qual é o movimento que vem antes do simbolismo? É o parnasianismo. Tá? O movimento que surge após o movimento anterior, ele vem para quebrar algumas coisas que o movimento anterior estabeleceu. Então, para a gente entender isso, de que período a gente está falando? A gente está falando de 1893 a 1902. Tá? Ali é o final do parnasianismo e o começo do pré-modernismo. Então é uma fase de transição. A estética simbolista não teve muita força no Brasil. Ela no Brasil não mandou muito bem, ela não teve aquele grande destaque. Embora tenha os seus personagens, como Cruz e Souza e Afonso de Guimarães. Mas especificamente, o simbolismo ele desponta muito bem na Europa, mais especificamente na França. E na França, a gente pode dar destaque ali ao que nós chamamos de poetas malditos. Esses foram os caras que influenciaram o simbolismo pelo mundo e principalmente no Brasil. Quem são esses caras? A gente está falando de Charles Baudelaire, a gente está falando de Mallarmé e nós estamos falando também do... Cara, me fugiu aqui a cabeça o terceiro cara. Mas esses dois, que tá até aqui no livro de vocês, tem um terceiro que eu não tô lembrando, gente, de cabeça. Mas enfim, esses caras são conhecidos como os poetas malditos. Eles influenciam, a influência deles na literatura. E especificamente, a forma como isso acontece, como se desenha, você vai começando a entender a estética simbolista. Agora, o simbolismo ele é muito interessante. Por quê? Porque ele, diferente do naturalismo e do realismo, ele se destaca especificamente pela poesia. O simbolismo ele tem o seu cerne, o seu núcleo na poesia, né? E essa poesia do simbolista é uma poesia mais complexa. Enquanto os parnasianos estavam preocupados em fugir de polêmicas, estavam preocupados em falar sobre vaso chinês, sobre leque, sobre a forma, sobre a estética, o parnasianista ele está preso a isso, o simbolista ele vai por um outro caminho. O simbolista ele trabalha basicamente sobre duas vertentes. Anota aí que isso é importante. Isso é importante para o Enem, isso é importante para você entender essa estrutura simbolista e o simbolismo no Brasil. Ele trabalha sobre duas vertentes, sobre dois pilares. Qual? Musicalidade e espiritualidade. Musicalidade e espiritualidade. A poesia simbolista ela não está muito preocupado em que as pessoas entendam, que uma frase combine com a outra. Ela está preocupada com a sonoridade. Ele quer que aquela poesia, ao ser pronunciada, ao ser declamada, ao ser lida, ela produza uma sonoridade
na sua construção. E para isso, eles vão usar muitas figuras de linguagem, como a aliteração, que é o uso de repetições de palavras, de consoantes, a assonância, que é o uso de vogais, de repetições de vogais. Você vai ver o uso do eco, mas de todas essas figuras de linguagem, o que mais determina a poesia simbolista é a sinestesia. Por quê? Porque a sinestesia é a mistura de sensações com os órgãos dos sentidos. Você pega... sentiu o gosto da vitória. Você pega o paladar com uma sensação, que é a vitória, um sentimento. Então, a sinestesia ela vai estar muito marcante, muito presente na poesia simbolista. Você vai ver isso. Por quê? Porque, como eu falei da musicalidade e espiritualidade, para o poeta simbolista, o som é mais importante do que o sentido. Para ele, a poesia soar bem, a poesia ter uma sonoridade envolvente, para ele é mais importante do que ter palavras que combinem, que tenham sentido nisso. Em contraponto, esse é um pilar, a musicalidade. Lembra disso, ó. Musicalidade. O outro pilar é a espiritualidade. Lembra disso? Espiritualidade, musicalidade, espiritualidade, musicalidade, espiritualidade. E essas são as características principais da poesia simbolista. E a espiritualidade? Lembra, o parnasianismo não quer nada de sentimentalismo, parnasianismo, naturalismo. Eles não querem nada disso. Eles querem a vida como ela é, eles querem desnudar a vida. Eles não. O poeta simbolista, ele está mais interessado na transcendentalidade. Ele quer ser transcendente, ele quer ir além, ele quer buscar algo que faça com que ele perceba que essa realidade cruel que ele viva, leve ele, tire ele daqui, ó, dessa realidade e leve ele para o etéreo, leve ele pro espiritual. Por isso que ele vai trabalhar a espiritualidade. Na poesia simbolista, você vai ver muito presente palavras usadas no contexto religioso, no contexto da liturgia religiosa, da composição da estrutura religiosa. O poeta simbolista ele vai estar trabalhando essa coisa do transcendente, do litúrgico, do místico, do sonho, da sublimação, né? Dessa coisa de ser retirado de uma realidade e levado a algo superior, a um caminho superior. A poesia simbolista se destaca por isso. E aí, quem você vai ver que é o bambambam aqui no Brasil? Nós temos dois caras. Lembra que eu sempre falo isso para vocês? Tem uns personagens que se destacam. Dois caras são importantíssimos na poesia simbolista. Quem é ele? Primeiro, o 01. O cara que dá o pontapé inicial da estética simbolista no Brasil. Esse cara, nada mais, nada menos, se chama Cruz e Souza. Quem é Cruz e Souza? Cruz e Souza é o poeta negro. Ó, é o negão. Cruz e Souza é o cara que ele é filho de escravos alforriados e ele surge num contexto que ele sofre muito preconceito. Ele é o negro que surge num contexto desfavorável com uma poesia complexa. E aí ele dá início, o pontapé inicial ao simbolismo no Brasil. Você vai ter obras deles como Missal e Broquéis, você vai ter Faróis e você vai ter também Últimos Sonetos. Então, nas obras dele, você vai ver que ele tem uma fissura, uma obsessão pela cor branca. Mas não no sentido racista. A cor branca para o simbolismo da espiritualidade e da pureza. Você vai ver permeado, pontilhado, você vai ver salpicado nas estruturas da poesia simbolista de Cruz e Souza, esse aparecimento da cor branca, da melancolia. Ele é muito melancólico nas suas construções poéticas. Então, você vai ver Cruz e Souza nisso. E essas três obras são muito marcantes: Missal e Broquéis, Faróis e Últimos Sonetos.
E você tem o Afonso Guimarães. O Afonso Guimarães, ele dedica a sua poesia simbolista a dois temas. Primeiro, a religião. Ele trabalha muito bem a religião e ele trabalha melhor ainda a morte da sua amada. Nos textos dele, na poesia dele, você vai sempre ouvir ele falar sobre a morte da amada. Então, Afonso Guimarães, você vai ver muito característico a morte da amada e o tema religioso. E em Cruz de Souza, você vai ver essa melancolia, essa obsessão pela cor branca, trabalhando nisso. A poética simbolista, a estética simbolista, ela não teve muita força aqui, porque ela foi uma poesia, foi uma estética underground. Ela foi uma estética underground no Brasil. Então ela não teve muita força, não teve muita expressão, mas teve o seu espaço, tá bom? E aí a gente fecha a aula da unidade 1. E aí agora é só vocês darem uma relida, vai fazendo as anotações aí daquilo que eu falei, vai fazendo a marcação no livro de vocês, vai fazendo as suas anotações de rodapé. E o grande segredo é vocês se preparando de que maneira? Usando o exercício, tá bom? Por quê? Deixa eu abrir aqui um parêntese. Vocês são terceiro ano. Eu vi lá a prova de vocês, teve aluno que tirou 100 fazendo a prova em 8 minutos, 11 minutos. Isso é um gênio, cara. Isso é um gênio. Esse cara, essa pessoa, eu jamais teria condições de dar uma aula para essa pessoa, porque alguém que consegue resolver questões de vestibular em 8 minutos e acertar todas elas, esse cara vai terminar o Enem com meia hora, ele termina as 90 questões do Enem no primeiro dia. E no segundo dia, quando ele vai estar mais bem preparado, ele termina em 20 minutos e em 10 minutos ele faz uma redação e tira 1000. Para esses eu não posso falar nada, mas eu estou produzindo um conteúdo para aquelas pessoas que estudam, aquelas pessoas que se desafiam, aquelas pessoas que têm a chance de fazer uma prova em casa e pesquisar e colar, ou não sei, ou fazer uma pesquisa alternativa. Elas tentam desafiar o seu intelecto daquilo que elas conseguiram aprender e assimilar ao longo das videoaulas. Então, para você que está estudando, para você que se aprofunda, para você que está disposto a se desafiar, eu quero aconselhar você a buscar mais conteúdos. Tem conteúdos bons no YouTube, conteúdos ótimos no livro. Estuda o livro, faça sempre os exercícios como se você estivesse fazendo uma avaliação e você vai estar pronto para encarar qualquer vestibular desse nosso Brasilzão. Tá bom? Forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus me der vida e saúde. Tchau, tchau, gente.